Estava meditando esses dias sobre o grande impacto que os personagens da Bíblia tiveram no seu tempo. Como eles conseguiram um nível espiritual tão alto, um nível ministerial tão alto, como conseguiram atingir uma consagração tão profunda. Você vai e lê os relatos sobre Jeremias, você é incapaz de igualar um profeta da atual geração a Jeremias. Tamanho zelo, quebrantamento, choro, pranto pela casa de Deus, pelos perdidos. Você vai até Elias e você dificilmente vai achar pessoas tão ousadas, intrépidas e dependentes de Deus como o profeta Elias na Bíblia. Você vai até João Batista e você chega a um extremo, a um cúmulo de uma independência total, de uma ousadia, de uma coragem a qual nós não encontramos. Você vai ao apóstolo Paulo e tudo quando você vai dar exemplo do grau maior, do nível máximo, toda vez que você vai dar um exemplo de uma pessoa que atingiu um nível máximo em qualquer área cristã, você vai terminar no apóstolo Paulo, porque ele conseguiu. E o êxito dele é uma coisa fantástica. Eu não sei se eu abordo o ministério impactante de Paulo, o continente que ele viajou e ganhou para Jesus, o poder miraculoso que acompanhava o seu ministério, ou se eu aqui abordo o caráter de Paulo, tamanho amor pelas almas, zelo pela igreja, tamanho compromisso com a causa, tamanha dependência de Deus e profundo caráter. Então nós notamos, e eu estava vendo esses homens, como também os que nós citamos muito aqui, os dos últimos 5 séculos atrás, nós lemos nas biografias, não entendemos como eles conseguiam fazer tanto. Martinho Lutero, que orava 4, 5 horas por dia, foi o pai da reforma. Talvez Jesus, Paulo e Lutero, as 3 personalidades que moveram eras. Jesus antes e depois de Cristo, simplesmente isso. Paulo, fundador dos rudimentos cristãos, das primeiras grandes e fortes igrejas. Lutero, o pai da reforma. Você vai a Jonathan Edwards, você não entende como é que eles falam que ao pregar um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, a congregação a qual ele pregava, as pessoas seguravam nas cadeiras, pensando que o chão ia abrir e que o juízo final havia chegado. Você vai para David Brainerd, Hudson Taylor, que paixão por almas era aquela? Que nível era aquele ao ponto de dizer, se eu tivesse 100 vidas, disse Hudson Taylor, eu daria todas pela China. Não só bastasse o êxito do ministério, a expressão, o vigor espiritual que eles tinham, porque se eu for só nessa linha, você pode achar que a mensagem é só para ministros do Evangelho, mas não é. Como se o êxito não fosse só no ministério, eles também tinham uma consagração maior. Eles lidavam com o pecado de uma forma diferente. Eles venciam o pecado. Eles transformavam seus caráteres. Ou seja, eles tinham êxito, eles tinham vitória, eles tinham sucesso na vida espiritual deles. Então são personagens bíblicos ou da história que nós olhamos e vemos o nível que eles chegaram, o teor do cristianismo que eles professaram. E eu há 2 semanas atrás fui levado a pensar, Senhor, por que eles tiveram tanto êxito? Quando nós ensinamos a respeito deles, quando a história mostra a respeito deles, quando recitamos eles, quando lemos seus livros, é quase que causa em nós um efeito reverso, por ser níveis inatingíveis. Não entendemos como eles chegaram até lá, parece que é mentira, parece que é impossível um homem orar 4 ou 5 horas por dia.
Parece que é impossível alguém renunciar tudo, prazeres, bens materiais, e amar as almas sem sequer conhecê-las. E eu falei: Senhor, e por que nós hoje temos uma vida tão superficial, tão fraca? Porque o nosso ministério é tão débil, ele não influencia, ele não impacta as pessoas ao nosso redor, não tem o mesmo êxito daquele povo. É fraco, é racional, é humano, é psicológico, é emotivo, mas não são ministérios debaixo do poder do Espírito Santo. A mesma coisa o caráter. Quantos cristãos, 1 ano, 2, 10, são crentes fracos, fraquíssimos, não conseguem ser regenerados, não conseguem abandonar vícios, não conseguem crescer a estatura de Cristo, não conseguem ter o caráter transformado, não conseguem ter uma visão diferente do Evangelho. Por que, Senhor? Somos uma geração débil, somos uma geração fraca, somos uma geração pobre, o nosso cristianismo é fracassado, é fajuto. Eu estava falando com Deus, refletindo, e eu indaguei essas questões que eu estou aqui pregando a você. Porque a igreja atual perece, porque há cristãos que você conhece na igreja 1, 2, 10, 20 anos, e eles têm os mesmos pecados de quando se converteram, eles têm as mesmas áreas da vida em fracasso, eles simplesmente não prosperam, a vida econômica sempre é um caos, o corpo sempre padece doenças, ele sempre tem problema com a mentira, ele sempre tem problema imoral, ele sempre é fraco na oração, ele nunca consegue ler a Bíblia inteira, ele nunca consegue vencer áreas do velho homem, o caráter, ele nunca consegue ganhar uma alma para Jesus, ele nunca vence a autoestima baixa, o complexo de rejeição, o distúrbio emocional, ele nunca se satisfaz apenas com a graça, tem que ser alimentado por pastores, pessoas que são suas muletas, são verdadeiros ossos secos, como Ezequiel disse, pessoas mortas espiritualmente, os ossos representavam morte, secas, pessoas que não têm uma revelação da glória, pessoas que não têm experiências com Deus, pessoas que nunca, ouça o que eu vou dizer, estão na igreja e nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, nunca nasceram de novo. E eu fiquei meditando nisso, porque eu estou inserido nesse contexto, eu faço parte da geração atual, e eu fiquei me remoendo: Senhor, não conseguimos atingir o nível daqueles homens, não conseguimos atingir o caráter de Paulo, muito menos a eficácia do seu ministério, não conseguimos ser um reformador como Lutero, não conseguimos ser santo como Natanael, eis ali varão israelita que não há dolo. Então Deus me levou a esse texto e me respondeu o porquê somos fracos, somos débeis, somos fracassados. Deus me levou a esse texto de Isaías, e Deus me disse: a igreja desse século está fria e morna, o cristão desse século não vence, não cresce, porque falta a ele uma revelação nova da majestade de Deus, falta a ele ter experiências com Deus, falta a ele ter um encontro pessoal com Deus, falta a ele ter comunhão diária e profunda com Deus, falta a ele o que está em 2 Pedro 1,4, ser participante da natureza divina, falta a ele o que está em 2 Coríntios 3,18, e todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor como espelho, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, pelo Espírito. Numa mensagem do Leonard Ravenhill, ele diz na mensagem: a igreja de hoje precisa de uma nova revelação da majestade de Deus.
E eu falei: Senhor, como a igreja precisa de uma nova revelação? Nós só temos a única revelação, é a palavra. Esse negócio de novo aí, é da onde veio o movimento neopentecostal, tudo novo. Eu não quis concordar com essa declaração daquele grande homem que eu admiro. Senhor, nós precisamos de uma nova revelação da majestade. Aí o Espírito me falou, ele não está querendo dizer algo novo que sai do Evangelho. Esse novo que ele está dizendo é o próprio Evangelho, porque o que nós estamos acostumados não é Evangelho. Algo novo seria o Evangelho de Cristo. É isso que ele está dizendo. Novo é algo diferente do que conhecemos. Novo é diferente da vida cristã que levamos. Novo é a visão da Bíblia de Deus, do Senhor Jesus que temos. Então ele diz: precisamos de uma nova revelação da majestade de Deus. Qual é essa nova revelação? A mesma que ele deu a Moisés no Sinai, a mesma que ele deu a Daniel no rio Edequel, a mesma que ele conferiu a Paulo na estrada de Damasco. Nós precisamos ver a Deus sem restrição de denominação, de homem, de norma, de componente social. É o que nós precisamos.